Hoje você abre o aplicativo do seu banco, da sua corretora e se depara com uma quantidade enorme de títulos do Tesouro com diferentes nomes e prazos de vencimento. É Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA+, com e sem juros semestrais, Tesouro Educa+, Tesouro Renda Mais Aposentadoria. O iniciante olha para isso e ele não faz ideia de onde ele deve investir, o que ele deve fazer, o que é cada coisa. Pior, ainda tem aquele cara que olha isso, acha que sabe o que está fazendo e sai comprando ali aleatoriamente sem entender o que faz sentido para ele. Bom, isso até hoje, porque nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre o Tesouro Direto. E para você que não me conhece, eu sou o Teles do canal Teles Invest, o lugar onde você aprende conteúdo de valor sobre finanças e investimentos com foco na construção de patrimônio para o longo prazo. E para você não perder o que vem por aí, já que toda terça-feira às 18 horas a gente está postando vídeo novo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Bom, agora a gente vai entender de uma vez por todas quais são esses títulos do Tesouro Direto e quais fazem sentido você investir ou não. Primeiramente, você precisa entender qual é a particularidade por trás dos investimentos do Tesouro Direto em relação aos outros investimentos de renda fixa e entender também a lógica por trás dos investimentos de renda fixa. Porque às vezes você está caindo de paraquedas aqui e não sabe nem o básico da renda fixa, nunca fez um investimento de renda fixa na vida e é importante a gente frisar esses dois pontos. Frisando esses dois pontos, vocês já vão estar um passo à frente e já vão conseguir até eliminar alguns desses títulos do Tesouro Direto que não fazem sentido para a sua realidade. Vamos lá. Primeiro ponto. Todo título do Tesouro possui liquidez D+1. Isso significa que, a partir do momento que você pede o resgate do investimento, no próximo dia útil o dinheiro está na sua conta. E não importa se o título tem vencimento em 2030, 2040, 2050, pedir o resgate do título no próximo dia útil está na sua conta. Essa é uma das características de todos os investimentos do Tesouro. Segundo ponto, entre os títulos de renda fixa do modo geral, existem os pré-fixados, os pós-fixados e os híbridos, que são uma mistura de pré-fixado e pós-fixado. O que é o título pré-fixado? O título pré-fixado é aquele que você já tem determinado o valor que esse título vai valer na data de vencimento dele. Exemplo, título do Tesouro Selic que eu estou colocando aqui na tela, pré-fixado, com vencimento em 2031, com 12,21% ao ano de rentabilidade. Pô, se ele tem 12,21% ao ano de rentabilidade e ele vence nessa data ali de 2031, você vai fazer o cálculo e você sabe quanto que esse título vai valer. Isso é um título pré-fixado. Título pós-fixado é aquele que é atrelado a alguma taxa, né, algum índice, seja Selic, seja inflação. Esse título que é atrelado a uma taxa, ele é um título pós-fixado e a gente não sabe o quanto que essa taxa vai variar ao longo do tempo. Então, o quanto que esse título vai valer no vencimento, a gente não tem como saber. E o título híbrido é aquele que é a mistura do pré-fixado, que é o valor fixo, junto com essa taxa, né? Que é o título, por exemplo, IPCA mais 6,36%. Ele tem uma parte pós-fixada, que é o IPCA, a inflação, e ele tem a parte pré-fixada, que é a parte ali dos 6,36, que é um valor fixo. Terceiro ponto, marcação a mercado. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a marcação a mercado, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Mas o que é importante vocês saberem é que todo título que tem componente pré-fixado, ele sofre marcação a mercado. O componente pré-fixado, a gente sabe o quanto que ele vai valer na data de vencimento. Mas durante, até ele chegar a essa data de vencimento, esse título ele pode variar muito, tanto para cima quanto para baixo. E o que faz esse título variar assim? São diversos fatores, tá? Expectativa de inflação, políticas orçamentárias, questões fiscais do país, taxa de juros, são várias coisas que fazem esse título variar ao longo do tempo. Então a gente só sabe o quanto que ele vai valer na data de vencimento, mas nesse período ele pode variar bastante. Então, aquele dinheiro que você tem ali para reserva de emergência, por exemplo, você sabe que nesse caso ele não pode ser colocado num título desse, porque você precisa da tua reserva de emergência. Você sabe quando que vai ter uma emergência? Você sabe quando vai precisar do dinheiro? Não. Você pode precisar daqui a 5 anos ou pode precisar daqui para a semana que vem. E aí você coloca o seu dinheiro lá, aí vem um problema, algum cenário macroeconômico que faz o teu título desabar e você vai tomar um prejuízo, porque você vai precisar resgatar o dinheiro e vai ter um prejuízo ali no seu título. Então, nesse caso, qual o único título que você pode utilizar para reserva de emergência? É o Tesouro Selic. Por que o Tesouro Selic? Porque a parte pré-fixada dele, como a gente está vendo aqui, é 0,14 alguma coisa. Tipo, é muito pequena. Então a marcação a mercado ela quase não pega no título do Tesouro Selic, porque a parte pré-fixada dele é muito pequena. E qual título Tesouro Selic você tem que pegar? O 2029 ou 2027?
obviamente é o 2029, é sempre o mais longo. Por quê? Porque quando você pega o título mais longo, você está postergando o pagamento do imposto de renda. Se você pegasse o 2027, em 2027 ele ia vencer, você ia ter que pagar imposto na data do vencimento. Agora, em 2029, você ia adiar esse pagamento de imposto e o dinheiro que viraria imposto continuaria ali rendendo juros sobre juros. Ah, mas se eu precisar do dinheiro em 2027, é só você vender. É melhor você vender tendo a opção de pagar o imposto porque você quis vender do que ser obrigado a vender com o vencimento do título e tendo que pagar imposto. Então sempre opte pelo de prazo mais longo, tá? Prazo mais longo é sempre melhor dentro de uma mesma classe do título por conta dessa questão de postergar o pagamento de imposto. E agora que você entendeu que o Tesouro Selic é o único título que serve para sua reserva de emergência e que no Tesouro Direto o prazo mais longo é sempre melhor por você postergar o pagamento de imposto de renda, vamos agora explicar os outros títulos do Tesouro, tá? Começando pelo pré-fixado. Pré-fixado a gente já sabe que tem aquela taxa ali pré-fixada, aquele valor. Mas qual o problema do Tesouro pré-fixado e por que eu não recomendo ninguém investir nesse título? Quando você compra um título pré-fixado, você compra ele em umas condições de mercado atual, onde atualmente está lá 12,21%. Só que como ele não tem nenhum componente pós-fixado, se a economia mudar drasticamente, a gente passar por um período hiperinflacionário ou qualquer coisa do tipo e o título sofrer uma marcação a mercado muito forte, mesmo que você segure ele até o vencimento, você vai ter perdas reais muito grandes. Você vai ter perdas reais muito grandes porque você travou o seu retorno em um cenário econômico e esse cenário pode mudar absurdamente e não voltar ao que era antes. Então você vai ter prejuízo real. Então, por ele não ter nenhum componente pós-fixado que te proteja contra uma mudança muito drástica na economia, não faz sentido para mim se travar em pré-fixado, travar o seu retorno em pré-fixado, porque você vai depender de um monte de coisas que não estão sob o seu controle e o retorno não vale o risco que você está correndo. Então, pré-fixado, para mim, está fora. Tesouro IPCA+, com e sem juros semestrais. No caso do Tesouro IPCA+, os juros semestrais a gente deleta da conta, não vale a pena. Porque o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, significa que a cada 6 meses você vai ficar antecipando imposto de renda e vai pagar uma alíquota máxima, porque o imposto de renda, lembra que ele é regressivo. Tem menos de 6 meses, entre 6 meses e 1 ano, entre 1 ano e 2 anos, e acima de 2 anos é a alíquota mínima de 15%. Se você pega um com juros semestrais, você sempre vai ficar pagando a alíquota máxima de imposto de renda a cada 6 meses. É muito bom para o governo você escolher uns juros semestrais e muito ruim para o investidor. Então, tesouro com juros semestrais, corta fora que não vale a pena em nenhum caso. Agora, tesouro IPCA+, você sempre vai pegar o de prazo mais longo porque posterga o imposto de renda, só que você sempre tem que colocar um valor pequeno do seu patrimônio e que você não esteja fazendo nenhum plano com esse dinheiro. Porque, ainda mais por ser um de prazo longo e por ser um IPCA+, sofrer marcação a mercado por conta da parte pré-fixada dele, pode ser que daqui a 2, 3, 4 anos esse título ainda esteja numa situação que ainda não vale a pena você resgatar ele. Então, não pega um dinheiro que é relevante para você e que você tem um planejamento para fazer alguma coisa com ele num prazo curto, tá? Quando você for investir num título do Tesouro IPCA+, foque em pegar um percentual pequeno. Ó, esse percentual aqui é um que eu quero aqui para longuíssimo prazo, como não estou nem contando com ele, para atrelar aqui inflação mais 6 e pouco que está pagando aqui, que é uma taxa historicamente boa. Beleza, aí você vai lá e faz isso. Dentro de uma estratégia, isso cabe. Beleza? Agora, Tesouro Educa Mais. Tanto o Tesouro Educa Mais quanto o Tesouro Renda Mais Aposentadoria, que são dois títulos novos, eles na verdade não entregam algo, falando dos dois logo de uma vez, né? Eles não entregam algo novo que os outros títulos do Tesouro mais antigos não entregavam. Na verdade, eles só pegaram o Tesouro IPCA+, e colocaram nomes diferentes com finalidades ali para fazer um marketing em cima e convencer a galera a investir. Por quê? Tesouro Educa Mais. A ideia é você que tem um filho, que esse seu filho vai ter idade para entrar na faculdade, por exemplo, em 2040. Aí você vai lá e começa a comprar Tesouro Educa Mais, vai comprando ali. E aí, quando chegar em 2040, você vai receber ali em parcelas ali durante 5 anos o valor ali proveniente do que você investiu para pagar a faculdade do seu filho. É um negócio legal, maneiro, só que a gente faz planos e pode acontecer que
seu filho repita de ano e acabe entrando na faculdade depois. Pode acontecer do teu filho nem querer fazer a faculdade e você mudar de ideia e não querer vender esse título lá em 2040. Então, por que atrelar o seu título a isso se você pode fazer a mesma coisa para a mesma finalidade, só que sem esse nome, pegar só o Tesouro IPCA+. Você vai poder vender quando estiver perto, se você quiser usar o valor. Então acaba que o Tesouro Educa Mais, ele meio que vai te forçar a vencer o título e você receber em 5 anos ali por um planejamento que pode mudar. Assim como o Tesouro Renda Mais Aposentadoria. Ele tem essa mesma ideia, só que no caso focando em aposentadoria. Vamos supor que você vai se aposentar em 2050. Aí você vai lá e compra um título Renda Mais Aposentadoria 2050. Aí você compra esse título e aí quando chegar lá em 2050, você vai começar a receber ali uma renda proveniente do valor que você investiu nesse título, parece que num prazo de 20 anos. Mas para que fazer isso se você pode simplesmente investir num Tesouro IPCA+, e pegar esse valor de uma vez só, né? E aí você faz outra coisa, investe em outra coisa, sem deixar seu dinheiro preso em algo que é só feito ali para criar uma narrativa e trazer o investidor, né? A ideia do Tesouro Renda Mais e do Tesouro Educa Mais foi trazer uma roupagem diferente para o IPCA+, para fazer um marketing em cima disso e convencer a galera que está focando na aposentadoria ou preocupado com a faculdade dos filhos em fazer um investimento. Só que quando você entende de investimento, você vê que esses títulos não são nada mais do que um IPCA+, com uma roupagem diferente e que muitas das vezes eles são piores até porque eles são atrelados a umas condições que te forçam a fazer umas coisas que num prazo mais longo você pode ter mudado de ideia. Então, por esse motivo, para mim, os únicos títulos que fazem sentido você investir é o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+, sem os juros semestrais e sempre de prazo mais longo, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenha trazido um conhecimento que você ainda não tinha. Já investe no Tesouro Direto, investe em algum desses títulos que eu falei aqui, coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo se te agregou e semana que vem a gente está de volta, terça-feira às 18 horas. Um abraço e até a próxima.